Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós estudaremos sobre o assunto colocação pronominal. Colocação pronominal. A colocação pronominal indica a posição dos pronomes átonos, mi, nos, ti, vos, si, os, as, li, lis, em relação ao verbo, do que resulta a próclise, a mesóclise e a ênclise, certo? Antes de entender como cada um dos casos deve ser usado, a primeira regra é: a colocação pronominal é feita com base em prioridades. O caso que tem mais prioridade é a próclise. Se nenhuma das situações satisfizer o seu uso, é utilizada a ênclise, lembrando que a mesóclise somente é utilizada com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Gente, então colocação pronominal quer dizer com a posição do pronome, né, dos pronomes átonos, que a gente acabou de ver, o mi, o nos, o ti, o vos, si, o, a, li, certo? De acordo com a posição, certo? Existem algumas regrinhas para você colocar o pronome antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. E é isso que a gente vai estudar, certo? Nessa aula de hoje. Porque não se pode colocar o pronome em qualquer canto, não. Esses pronomes átonos, tem que colocar eles nos cantos adequados, certo? Então, vamos estudar as regras. Vamos lá. Primeiro, as regras da próclise. Na próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Próclise, o pronome átono é colocado antes do verbo. Aqueles pronomes que a gente acabou de ler anteriormente. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem um pronome. Primeira regra. Palavras que expressam negações, tais como não, ninguém, nunca. Quando essas palavras aparecerem, você vai usar próclise, ou seja, o pronome deverá ser colocado antes do verbo. Exemplo, não o quero aqui. No caso aí, o pronome é o. Não o quero. O se refere a ele, né? Ele, não quero ele aqui. Mas não, dessa forma que eu falei, na escrita não pode, certo? O correto é não o quero aqui, certo? E o pronome ficou antes do verbo, caso de próclise. Nunca o vi aqui. Também apareceu a palavra que expressa negação, nunca. Logo, o pronome virá antes do verbo, certo? Nunca o pronome vi, certo? Segunda regrinha. Pronomes relativos. Quando aparecerem os pronomes relativos, que, quem, quando, outros, né, entre outros. Indefinidos, alguém, ninguém, tudo, entre outros. E demonstrativos, este, esse, isto, entre outros, certo? Então, quando aparecerem os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, você vai colocar também o pronome antes do verbo. Exemplos. Foi ela quem o fez. Apareceu aí o pronome que, relativo que. Então, logo o pronome o ficou antes do verbo. Foi ela que o fez. Alguns lhes deram maus conselhos. Apareceu o pronome indefinido alguns. Então, logo lhes, o pronome lhes, vem antes do verbo, deram. Alguns lhes deram. Isso me lembra algo. Apareceu o pronome demonstrativo, isso, o pronome me vem antes do verbo, certo? Próxima regra, 3. Advérbios. Quando aparecerem advérbios ou locuções adverbiais, coloca-se o pronome antes do verbo, certo?
Ontem me disseram que havia greve hoje. O ontem é um advérbio de tempo. Então, me foi colocado antes do verbo disseram por causa desse advérbio, certo? Ontem me disseram. Às vezes nos deixa falando sozinhos. O pronome nos foi colocado antes do verbo deixa por causa do advérbio às vezes, certo? Quarta regra: palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Oxalá me des a boa notícia. No caso, oxalá é uma expressão de desejo, certo? E também pode ser uma oração exclamativa. Então, quando aparecem essas expressões, o pronome é colocado antes do verbo. O verbo aí é des, certo? De dar. Então, o me foi colocado, o pronome me foi colocado antes do verbo. Oxalá me des, certo? Deus nos dê forças. No caso aqui também é uma frase exclamativa. Deus nos dê forças, certo? Então, o pronome nos foi colocado antes do verbo de, tá? E o verbo vem de dar, tá certo? Próxima regra: quando aparecerem conjunções subordinativas. Embora se sentisse melhor, saiu. Aqui, embora se sentisse melhor, é uma oração subordinada. O embora é a conjunção. Então, como ela apareceu aqui, o pronome se ficou antes do verbo sentir-se, embora se sentisse. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Conforme lhe disse. O conforme também é uma conjunção subordinativa. Então, logo, o pronome lhe ficou antes do verbo disse. Sexta regra: palavras interrogativas. Quando aparecem palavras interrogativas no início das orações. Quando e quem são palavras interrogativas, ou seja, que iniciam uma pergunta. Quando te deram a notícia? O pronome te ficou antes do verbo deram, porque apareceu essa palavra interrogativa quando. O pronome te ficou antes do verbo presenteou, porque apareceu a palavra interrogativa quem, antes, né? No início das orações. Então, gente, essas são as regras voltadas para a próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Próclise antes do verbo. Agora a gente vai ver o caso de mesóclise. Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Nesse caso, a mesóclise, ela só aparecerá quando os verbos estiverem no futuro do presente ou no futuro do pretérito, certo? Se tiver no passado ou no presente, não pode. Só se for futuro, tá bom? Exemplo: orgulhar-me-ei dos meus alunos. O verbo orgulhar está no futuro do presente, que seria orgulharei. Aí ele colocou o me no meio do verbo, ou seja, um caso de mesóclise. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Verbo orgulhar no futuro do pretérito, que seria orgulharia. E ele colocou o pronome me no meio do verbo, porque também está no futuro. Um caso de mesóclise, certo? A mesóclise, ela não é muito utilizada no dia a dia, certo? Quem gosta muito de utilizar mesóclise são os políticos, né? Os políticos, as pessoas que querem falar, as pessoas que querem falar de uma forma
de um jeito mais formal, um aspecto mais formal, certo? Porém, a mesóclise só é utilizada quando os verbos estiverem no futuro, tá? Vamos agora analisar os casos de ênclise. Na ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Próclise, antes do verbo. Mesóclise, no meio. E ênclise, depois do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Vamos lá, as regras. Primeira regra de ênclise: verbos no imperativo afirmativo. Então, quando o verbo aparecer no imperativo, usarei ênclise. Depois de terminar, chamem-nos. O verbo chamem está no imperativo, é um pedido, certo? Chamem-nos, ou seja, o nos, pronome nos, apareceu depois do verbo chamem, caso de ênclise. Para começar, joguem-lhes a bola. O lhes apareceu depois do verbo joguem, porque o joguem está na forma imperativa, certo? Segunda regra, quando aparecerem os verbos no infinitivo impessoal, gostaria de pentear-te à minha maneira. Pentear-te. O pentear está no infinitivo, que é a forma, como eu posso dizer mais ou menos, né? Que é a forma original do verbo, mas não é bem isso, certo? Mas no caso aqui, o pentear está no infinitivo, pentear-te. O pronome apareceu depois do verbo porque ele está no infinitivo. O seu maior sonho é casar-se. Casar está no infinitivo. Logo, o pronome se apareceu depois do verbo. Quando aparece o caso de ênclise, certo? Eles são colocados, coloca o verbo, hífen e o pronome, tá certo? Acontece isso quando tem caso de ênclise, certo? Terceira regra, os verbos no início das orações. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. O fiz, o verbo iniciou a oração, então o pronome vem depois do verbo. Surpreendir-me com o café da manhã. No caso, o verbo começa, então, o verbo começa a oração, então o pronome vem depois do verbo. Tem até a figurinha aí, ó. Me disseram ou disseram-me. Gente, uma dica: jamais um pronome oblíquo átono pode iniciar uma frase, certo? O caso muito comum, aquele velho te amo. No caso, está de forma incorreta na escrita, te amo, porque jamais um pronome oblíquo, me, te, certo? E os outros que eu apresentei para vocês pode iniciar uma oração. O certo é amo-te, certo? O te vem depois do verbo. Amo-te, certo? Porque existe essa regra maior, né? Não pode iniciar uma frase com o pronome oblíquo, certo? Então, se você verificar que alguém escreveu em algum texto, algum recado, alguma coisa assim, sem ser na conversa do WhatsApp, né? Porque ali na conversa do WhatsApp é permitido. Mas numa escrita mais formal, se você perceber que a pessoa iniciou com um pronome oblíquo, aí você já nota que não era para ter sido dessa forma, era para colocar o pronome oblíquo depois, porque ele não pode começar a frase, certo? E vamos aqui então a gente acabou de ver, né, as regras de ênclise. Mais algumas regrinhas. Colocação pronominal nas locuções verbais. Locuções verbais, novamente, é o que, gente?
São dois verbos juntos na mesma oração, certo? Que representam uma única oração. Lá a gente viu com o caso de um verbo e agora a gente vai ver com o caso de locuções verbais. Nos exemplos acima, existe apenas um verbo atraindo o pronome. Agora vejamos como ocorre a colocação do pronome nas locuções verbais. Lembrando que as regras citadas para os verbos na forma simples devem ser seguidas, certo? Primeira regra de colocação pronominal nas locuções verbais. Usa-se a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, certo? Depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais, em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Se o verbo principal, na locução verbal, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo principal é aquele que guarda a mensagem da frase, que é essencial para a frase fazer sentido, para a oração fazer sentido, certo? E o outro auxilia, certo? Somente assim. Então, quando o verbo principal estiver no infinitivo, a forma original do verbo, ou no gerúndio, que é dizendo que a ação está acontecendo agora, o gerúndio é agora, acontecendo agora, deve-se usar ênclise, ou depois do verbo auxiliar, ou depois do verbo principal. Exemplo, devo-lhe explicar o que se passou. No caso aqui, o lhe foi usado depois do verbo auxiliar, devo-lhe explicar. Ou então você pode colocar, devo explicar-te o que se passou. O pronome, a ênclise, depois do verbo principal, explicar, certo? Explicar-te, certo? Segunda regra, caso não haja palavra que atrai a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja no particípio. Então, quando o verbo estiver no particípio, usa-se ênclise depois do verbo auxiliar e não depois do particípio, porque ficaria uma situação estranha. Então, essa regra somente quando aparecer o verbo no particípio, o verbo principal no particípio, você coloca a ênclise no verbo auxiliar. Exemplo, foi-lhe explicado como deveria agir. Ênclise depois do verbo auxiliar foi, uma vez que o verbo principal explicar está no particípio. Explicado. O lhe, foi colocado no foi, verbo auxiliar foi. Tinha-lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Ênclise depois do verbo auxiliar tinha, uma vez que o verbo principal fazer está no particípio feito, ou seja, o verbo principal feito está no particípio, coloca-se a ênclise, o pronome, depois do verbo auxiliar, certo? Então, as regras são essas, estudem, façam os exercícios e até a próxima.